Oi, meu nome é Karina e sejam bem-vindos ao episódio 2 de Para Quando Surtar, em que falamos não sobre soluções e sim sobre ideias de possíveis passos para aqueles dias em que a vida não parece estar ajudando muito. Na semana passada, no episódio Começos, eu contei para vocês de onde surgiu a ideia de fazer esse podcast, que foi de um bloco de notas do meu celular, uma pasta que sempre foi bloqueada e que eu criei para algum momento de emergência por conta da minha depressão. E que agora eu tô aqui compartilhando com vocês alguma dessas ideias e tópicos. Se quem está aqui escutou o episódio da semana passada, deve ter escutado sobre a história do copo de água. E eu queria saber o que vocês acharam sobre isso. Vocês acharam muito absurdo? E eu achei muito interessante porque eu estava escutando o podcast Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli. Não sei se vocês conhecem, algum de vocês devem conhecer. E nesse podcast ela estava entrevistando uma mulher chamada Maria Maia. E que elas conversavam, o tema do podcast era o que a disciplina não dá conta. E a Maria, no final do episódio, falou sobre um atendimento dela, porque ela é psicóloga, que no início da faculdade, esse atendimento que ela fez foi no início da faculdade, que ela atendeu um paciente que tinha depressão. E ele não tinha motivação nenhuma para se levantar da cama, sabe? Ele não tinha motivo para sentir vontade de viver. E aí ela estava contando que inicialmente nas sessões, deles, ela tentou pensar em propósitos com eles, propósito com essa pessoa, propósitos grandes, em que, sei lá, esse paciente sentisse vontade de casar, ela queria saber, vontade de ter filhos, ela pensava em algo, motivações grandes, com ele. E ela conta que ele não tinha essas vontades, ele não tinha vontade de casar, ele não tinha vontade de ter filho. E que depois de um tempo de terapia, ela acabou percebendo junto com esse paciente que a motivação que ele tinha para levantar da cama era o cheiro do feijão da mãe dele. E aí ela conta que depois que ela descobriu essa história do cheiro do feijão, ela foi falar com a mãe desse paciente para ela fazer feijão todos os dias, de manhã, porque aí era uma forma dele sentir o cheiro e se levantar da cama para poder comer o feijão junto com a mãe dele. E eu achei isso tão incrível, porque às vezes a gente acha que precisa fazer um movimento enorme, gigantesco para fazer alguma mudança na nossa vida, sabe? Mas na maior parte das vezes, o que pode te fazer bem é uma coisa muito simples, a coisa que parece mais simples do mundo, assim como a história do copo d'água da semana passada que eu tava contando pra vocês, que era minha motivação diária ali, por mais que eu não gosto tanto de água quanto talvez essa pessoa gostasse do cheiro de feijão da mãe, entendem que, é uma motivação muito semelhante, eu achei um motivo, algo que eu conseguia fazer de manhã, algo que me motivava a levantar, por mais simples que isso possa parecer. E eu preciso abrir um parênteses aqui, porque eu tenho uma questão com a palavra simples. Pessoalmente, eu acho essa palavra um tanto quanto contraditória. Porque, pra mim, o jeito que eu sinto é que nada é simples. Por exemplo, essa história do feijão. A pessoa não sentia mais vontade de viver, não sentia mais vontade de levantar da cama, mas o cheiro do feijão lembra o cérebro dela de alguma coisa boa e de algum tipo de afeto que faz com que ela sinta vontade de se levantar da cama e de se juntar à mãe dela, sabe, para comer. E nisso ele vai criar conversas com a mãe, vai sentar junto com a mãe para comer, criando conexão, vínculo, que pode fazer com que a pessoa saia de um quadro de depressão profunda. Ali, num primeiro momento, pode ser uma super ajuda para a pessoa, sabe? E aí eu fico pensando, o que há de simples nisso? O afeto de uma mãe que preparou um feijão para um filho que tá passando por um momento difícil, uma pessoa tentando melhorar de um quadro emocional super grave de depressão. Eu não sei, mas para mim isso não me parece nem um pouco simples. E, como eu prometi para vocês na semana passada, voltando no nosso assunto principal, eu vou começar a falar sobre os tópicos da minha lista do meu bloco de notas, que inclusive é o nome, o título desse podcast, que é Para Quando Não Surtar, que é o título do meu bloco de notas. E aí eu tive uma ideia de fazer um quadro.
em que a cada semana eu vou falar aqui com vocês sobre um desses tópicos pra gente poder discorrer juntos, eu falar um pouquinho sobre como esse tópico foi pra mim, ou como eu me senti, o que eu penso sobre ele, porque eu acho que cada tópico tem coisas muito legais, muito relevantes a gente se aprofundar sobre o tema, sabe? Então eu tive essa ideia, porque são vários tópicos e eu acho que são vários temas legais que podem vir a ajudar alguém que esteja passando por esse momento, sabe? Entender o porquê que, por exemplo, o copo de água fez sentido naquele momento, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? A cada tópico a gente vai discorrendo, eu quero sempre saber a opinião de vocês sobre, claro. E vamos para o meu tópico de hoje, que é a indicação de um livro em que eu sou completamente apaixonada, gente. Eu sou assim, eu falo desse livro para todas as pessoas, porque ele realmente tem um lugar muito especial para mim, especial no meu coração. E esse livro se chama Design Interior, que foi escrito pela Bárbara Sofia Thammis. E esse livro, gente, é um livro fofíssimo. Mesmo se você sente que você tem alguma questão com a leitura, porque, fazendo um outro parênteses, eu sempre me sentia assim, eu achava que eu não conseguia ler e que eu não gostava, porque eu fiquei meio traumatizada na época da escola. Então, saiba que esse livro não tem nada a ver com, tipo, aqueles livros grossos, com um monte de coisa escrita, que te deixa mentalmente, às vezes, mais esgotado do que outra coisa, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá nesse momento, que a gente não está bem, o nosso cérebro está esgotado. Eu sentia isso, particularmente falando, eu sentia meu cérebro muito cansado, porque como minha psicóloga sempre dizia, que eu sou tipo piu-piu, um corpo pequeno com uma cabeça grande de tanto pensamento, sabe? Que parece que vai explodir de tanto que pensa. Então, quanto mais a gente pensa, mais cansado a gente fica. Então, eu entendo que às vezes, em algum momento, você fala, tipo assim, nossa, eu realmente não quero ler, é a última coisa que eu quero. E eu sei, se você sentir assim, tudo bem. Mas se você se sentiu minimamente curioso com esse livro, eu vou te contar mais algumas coisas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Começando pelo fato de que esse livro é cheio de ilustrações muito lindas, tipo como se fossem desenhos feitos à mão, assim, é muito fofo. E parágrafos bem curtos e diretos, sabe? Não é uma coisa que ela aprofunda muito nos temas. Ela fala de uma forma metafórica, sempre, e uma forma bem lúdica e direta. E aí, o que seria esse design interior, né? Que é o título do livro. A autora faz com que você crie um castelo dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria mente, com o intuito de organizar as suas ideias, seus pensamentos, criar um lugar confortável para você dentro de você mesma. Porque às vezes eu sei que isso parece muito complicado. Para mim sempre foi muito complicado. Tipo, sempre tive muito pavor, assim, sabe, do que tinha dentro da minha cabeça. Então, esse livro é você construir um espaço mental confortável para você. Então, nesse livro, você vai encontrar, por exemplo, capítulos como a cozinha, em que você descobre que, por exemplo, pode existir um forno dentro dessa cozinha que te ajuda a digerir ideias ou até tomar um chá da emoção que você precisa naquele dia que você tá ali, por exemplo, sei lá, hoje eu queria confiança, então eu vou lá na minha cozinha, dentro da minha cabeça, encho uma xícara de chá de confiança, sabe? Eu escolho a minha caneca que eu criei na minha mente. Eu adoro esse tipo de coisa bem criativa, assim, e pra mim sempre funciona. E imagina que fofo você conseguir fazer isso, muito legal. Aí, por exemplo, outro capítulo que você pode encontrar é o spa, que te ajuda a relaxar, a limpar pensamentos que parecem, às vezes, grudados na nossa mente, e às vezes a gente acredita que a gente é esses pensamentos, né? Na maioria das vezes a gente tem muitos pensamentos, muitos, pelo menos pra mim, que não gosto de ter, e a gente acaba acreditando que a gente é isso, que a gente é esses pensamentos. E você pode descobrir como se livrar deles, por exemplo, nesse spa. E aí, uma outra coisa que ela criou, que eu achei, assim, incrível, gente, eu acho isso muito incrível, que é dar nome aos pássaros. O que significa dar nome aos pássaros? Ela se refere a tipos de pensamento que você pode vir a ter. Vou te dar exemplo para isso ficar mais claro. Por exemplo, um pássaro que chama pardal na sua cabeça.
O pardal é o tipo de pássaro que fica na sua mente falando todas as suas preocupações do dia a dia, sua lista de tarefas, sem parar. Tipo, meu Deus, porque você ainda não foi no mercado? Você lembrou que você tem que ir no mercado? Você não pode esquecer, você não pode esquecer do papel higiênico, você não pode. E aquela reunião semana que vem, que ele vai te lembrar todos os dias desta reunião. Este, por exemplo, ela dá o nome de pardal, mas aí você também pode criar depois o nome que você quiser. Mas, por exemplo, ela fala que esse é o pardal. E um outro exemplo de pássaro, o mergulhão, que é o que fica falando ideias negativas sobre você mesmo e que você passou a acreditar como se fosse uma verdade sobre você. E quantas vezes... Nossa, eu já me peguei fazendo... Me conta se você também é assim, mas eu já me peguei inúmeras vezes fazendo isso. Tipo assim, nossa, você é burra. Nossa, por algum motivo, alguém falou alguma vez isso pra mim, ou talvez algumas vezes. E no meu caso, eu sei quem falou isso pra mim. E essa ideia fica rodando em looping na sua cabeça até você acreditar que você realmente, por exemplo, é burro, que você não consegue, ou que você não é boa o suficiente, ou que você é feio, ou que você, tipo... São vários pensamentos em que às vezes ficam rodando em falso na nossa cabeça e a gente nem percebe que a gente tá pensando daquilo sobre a gente. Sobre nós mesmos, e às vezes foi uma ideia que alguém colocou na sua cabeça. Você não é isso, só que você por algum motivo passou a acreditar e essa ideia fica rodando na sua cabeça de fundo, de plano de fundo todo o tempo, te impedindo de fazer outras coisas. Aí para esse tipo de pensamento ela dá o nome de mergulhão. E aí tem vários, N outros tipos de pássaros que ela dá nomes e vários outros tipos de capítulos para você lidar com outras questões na sua mente. Mas essa técnica de você observar a sua mente e o que a sua mente fica te falando sem parar é muito, muito importante. Porque na maior parte das vezes a gente fica ocupado com a mente só pensando coisas negativas e autossabotadoras. E que dificultam muito que a gente se sinta bem quando a gente está tentando se sentir bem. Então, nossos pensamentos não permitem que a gente faça isso porque a gente não observa eles. Por isso que eu achei esse livro muito incrível, porque foi depois que eu comecei a ler esse livro que eu comecei a prestar um pouco mais atenção em qual tipo de pensamento eu estava tendo. E parece que acabou ficando um pouco mais fácil depois disso, de respirar fundo e perceber que os pássaros estão ali. E depois, talvez, tentar abrir a janela para que eles possam ir embora e eu ter um pouco de paz, mesmo que isso dure pouco tempo, até eles voltarem, porque é muito difícil você controlar por muito tempo que eles não voltem, visto que você faz isso todo o tempo da sua vida, né? Então, querendo ou não, eles vão voltar, mas só de você conseguir abrir uma janela e saber que os pássaros podem ir embora e você tentar colocar eles pra fora, nem que seja por um pouco espaço de tempo, e você curtir o seu spa mental em silêncio, já é uma conquista. E eu acho que a maior parte da minha vida, a maior parte desses pássaros sempre viveram em mim, eu não sei vocês, mas eu vejo que sempre tem um esforço muito grande da minha mente para ela tentar se manter mais calma, sabe? E tem dias que parecem muito mais fáceis, outros que parecem que não vão acabar nunca, mas poder observar os pássaros, só observar, nem precisa abrir a janela, só de observar eles e tentar entender de onde eles vêm, há quanto tempo talvez eles estejam lá, eu acho que já é um grande avanço. Se você chegou até aqui, comenta o emoji de pássaro para eu saber. E sobre o livro, eu sei que ele é bem difícil de achar novo, tem vários usados, mas novo eu sei que é um pouquinho mais difícil de achar. Às vezes você encontra, mas talvez vai te dar um pouquinho de trabalho. Mas se você se interessou, eu acho que é um investimento para sua saúde mental, sabe? Vale a pena comprar, ele não é um livro muito caro, é bem, assim, acessível. E eu vou deixar o link dele aqui na bio, eu vou tentar achar alguns lugares que tenha para poder deixar o link aqui na bio para vocês poderem acessar. E depois, você que leu, eu quero que você me conte qual é o pássaro que mais está presente na sua mente. Mas para mim, acho que os meus dois pássaros principais é o pardal. Eu fico muito assim, tipo, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. O pardal é um pássaro muito presente na minha mente. E outro, que eu não citei aqui ainda, é o papagaio, que fica repetindo o que você poderia ter dito ou feito diferente. Nossa, o quanto eu faço isso não está escrito nas estrelas. É bem complicado. Eu tô sempre assim, pensando, porque eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter feito isso, por que eu não fiz e tal, e me cobrando dessa forma. E se toda essa história te ajudou de alguma forma,
envie para um amigo que também às vezes precisa escutar isso hoje. E muito obrigada por terem compartilhado mais uma história aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando de coração. E vou deixar alguns links e nomes na descrição aqui do episódio para vocês conseguirem procurar. E até semana que vem, onde teremos mais um tópico do meu bloco de notas para quando surtar. Beijinhos, beijinhos.